Olá, meus amigos, bom dia. Eu sou Cido Martins e este é o meu vídeo falando acerca de os raciocínios de acordo com a palavra de Deus. Que a paz de Deus e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações. Talvez vocês estranharam um pouco de eu vos chamar de amigos e não de irmãos. Então, o Senhor Jesus disse um certo dia aos seus discípulos o seguinte: eu já não mais vos chamarei de irmãos, e sim de amigos. Por que será, hein? O Senhor Jesus explicou: porque um irmão, ele pode trair o outro irmão, o seu irmão, mas um amigo jamais vai trair um amigo. Então, assim como Jesus nos chamou de amigos, então vamos nos considerarmos amigos cristãos, servos do Deus Altíssimo. Amém, irmãos? Sobre as perguntas e as respostas que a palavra de Deus pode nos dar, hoje nós temos uma pergunta para melhorar nossos conhecimentos. Jesus é Deus? Vamos ver o que a palavra nos diz? Sim, Jesus é Deus. A Bíblia deixa isso bem claro. Deus é uma trindade. É 3 em 1. Pode parecer estranho, mas Deus é maior do que a nossa capacidade de compreendê-lo. Somos criatura, nós somos obra do Criador. O que os homens sabem de Deus foi revelado pelo próprio Deus, através do Filho, por meio do Espírito Santo. Vamos ler em Lucas, no capítulo 10, no versículo 21 e 24. Conforme eu já disse, irmãos, eu não vou ler, irmãos amigos, né? Eu não vou ler o capítulo aqui para o vídeo não ficar muito grande. Então vocês anotem e depois procurem na Bíblia, né? Enquanto estiver vendo, dá um pausa no vídeo e vai ler o capítulo e o versículo, para assim nós entendermos melhor. Combinados? Nós somos corpo, alma e espírito. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Que maravilha! Jesus é o Filho de Deus, está com Deus e é Deus. Assim como o Espírito está em nós, nós somos a alma e somos um corpo. Glória a Deus. Que sabedoria! Nós podemos ver em João, no capítulo 1, no versículo 1 também. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam juntos desde o princípio. João capítulo 1, versículo 2. Ao vir para a terra, o Filho tomou a forma humana, Jesus. Conforme Isaías capítulo 9, versículo 6, conforme Mateus capítulo 1, versículo 20 e 23.
E Mateus do capítulo 3, versículo 16 e 17. O verbo que se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1, versículo 14. Algumas pessoas argumentam o fato de Jesus estar junto a Deus de que ele não seria Deus. Na verdade, só a essência de Deus poderia estar com Deus desde a eternidade, pois antes de tudo, só Deus existia. Lembre-se, Deus é 3 em 1. Outras passagens são muito claras ao afirmar que Jesus é Deus. João capítulo 10, verso 30, Tito capítulo 2, verso 13 e Colossenses capítulo 1, versículo 15 a 17. Jesus afirmou ser Deus. Jesus não disse exatamente essas palavras, eu sou Deus, assim como não há nenhuma referência bíblica de que ele tenha dito, eu sou homem. Mesmo assim, encontramos no Evangelho várias formas em que Jesus afirmou ser Deus. Jesus deixou que as pessoas o adorassem. Mateus capítulo 28, versículo 9. Jesus não recusou ser adorado. Jesus era judeu. Os judeus acreditavam que só devia adorar a Deus, nunca os homens. Jesus perdoava pecado, conforme Marcos capítulo 2, versículos 5 a 7. Ele não estava perdoando o pecado feito contra ele próprio, mas todos os pecados das pessoas. Os religiosos da época ficaram chocados, porque só Deus poderia perdoar os pecados, visto que todo pecado é uma ofensa contra Deus. Jesus também afirmou ser eu sou. João capítulo 8, versos 28 e João capítulo 8, versos 58 e 59. Quando Moisés perguntou a Deus qual era o seu nome, Deus respondeu, eu sou. Nós podemos conferir em Êxodo capítulo 3, versículo 13 e 14. Jesus afirmou ser eu sou quando foi questionado quem ele era. Os judeus quiseram matá-lo quando ouviram a resposta, pois estava claro que Jesus afirmou ser Deus. Jesus disse que ele e Deus era um, conforme João capítulo 10, versículo 30 a 33. Isso seria o mesmo que dizer eu sou Deus. Tanto que os judeus os entenderam isto e tentaram apedrejá-lo. Jesus afirmou ser o caminho, a verdade e a vida, conforme João capítulo 14, no versículo 6. Só Deus poderia dar acesso a ele próprio. Jesus afirmou ser tudo no singular, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, absolutamente nada e ninguém chegaria ao Pai se não fosse por intermédio dele. Jesus afirmou ser a única salvação. Nós vemos em João capítulo 5, no versículo 24 e no capítulo 14, no versículo 23. Nenhum líder espiritual disse que a salvação viria por ele próprio. Tal afirmação cairia por terra quando o indivíduo morresse. Jesus não somente afirmou ser a salvação em João 11, 25, como ressuscitou e venceu a morte. Mateus 28, versículos 5 e 6 e Romanos capítulo 6, versículo 9. Muitas dessas afirmações foram registradas por João Evangelista, discípulo de Jesus, que ouviu e testemunhou todas essas coisas. Os judeus teriam aceitado um Messias, profeta ou líder espiritual sem problema, pois já estavam à espera
que ele viesse. A razão porque muitos se recusaram a aceitar Jesus e o mataram foi justamente porque ele dizia ser Deus. Jesus revelou ser Deus. Outra passagem que nos ajuda a compreender que Jesus é Deus está no Evangelho de João, no capítulo 14. Tomé indagou a Cristo para onde ele iria e que caminho ia tomar. João capítulo 14, versículo 5. Jesus respondeu a Tomé dizendo: se vocês realmente me conhecessem, conheceria também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. João capítulo 14, versículos 6 e 7. Além de afirmar que era o único caminho que levava à salvação, ele revelou que era Deus e que estava na frente de todos eles. Felipe, ainda sem compreender, disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. João capítulo 14, versículo 8. Jesus reafirmou quem era de maneira categórica: você não me conhece, Felipe? Mesmo assim, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, você me conhece. Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Sabe por que Felipe ainda não entendia que Jesus era Deus? Porque ainda não tinha sido batizado com o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que nos convence do pecado e nos guia em toda a verdade. Não é isso? Jesus provou ser Deus quando ressuscitou. Todos os outros casos de ressurreição na Bíblia foram graças às orações de homens de Deus. Jesus ressuscitou sem ninguém ter intercedido por ele. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 24 e Romanos, capítulo 6, versículo 9. A morte não podia retê-lo, porque era perfeito e era Deus. Entendemos? Jesus revelou ser Deus. E uma coisa importante que eu aprendi nessa lição de hoje é que, prestando bem atenção, Deus é Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. E nós também somos Trindade: Espírito, alma e corpo. Que coincidência maravilhosa! Glória a Deus, louvado seja. Assim nós fazemos esse estudo nesta manhã e espero que vocês enviem algumas dúvidas, perguntas, e a palavra de Deus, segundo o raciocínio, conforme as Escrituras, com certeza tirará todas as nossas dúvidas. Deus abençoe grandemente vossos corações. Amém.